Oi, gente linda! Tudo bom? Eu sou a Camila Vilas Boas e este é o meu canal. Esse canal foi feito especialmente para você que tem muita vontade de conhecer mais da Palavra de Deus e das histórias que contém no nosso livro, a Bíblia. Estamos hoje encerrando uma minissérie de 3 episódios que fala sobre Jesus Cristo, o plano da salvação, sua morte, ressurreição, e hoje vamos estar falando sobre Jesus, o ressurreto. Se você perdeu o primeiro episódio que fala sobre Jesus, o Salvador e o plano da salvação, vai estar aqui na descrição e em algum lugar da tela. Se você perdeu o vídeo 2, que fala sobre Jesus, o Messias, toda a travessia dele de morte e ressurreição, não tem problema, vai estar aqui em algum lugar também e na descrição. Agora, nesse terceiro vídeo, vamos estar falando de algo muito interessante, sobre como que foi o trajeto de Jesus aqui na Terra após a sua ressurreição, que durou 40 dias. 40 dias, Camila? Como assim? Isso mesmo, 40 dias. 40 dias? Jesus ficou aqui na Terra 40 dias? É, você não sabia? Eu não. E você? Aí, sabia? Então, ó, vem comigo! Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque nós temos vídeos novos toda semana. E você, olha, se curtiu o vídeo, põe um curtiu, porque faz com que muitas outras pessoas possam acessar esse vídeo e o amor de Deus e a palavra de Deus ser multiplicada. E ó, não se esqueça do sininho, viu? Para receber as notificações de vídeos novos. Como eu já falei, eu vou repetir só mais uma vez, é muito importante que você assista o vídeo anterior, que fala Jesus o Messias, porque é muita sequência do que eu vou falar aqui. Então, para você não ficar um pouco perdido, eu recomendo, se você não assistiu, assista e dê sequência a esse vídeo. Então, eu vou voltar para a parte que Jesus estava ceando com seus discípulos e estava anunciando muitas coisas. Ali, Jesus ele falou que o quê? Que ele ia morrer, ele ia ressuscitar e que eles iriam se dispersar, cada um ia para um lugar, só que Jesus os encontraria na Galileia. Para eles era muito difícil entender tudo que Jesus falava, porque eles não conseguiam assim entender que realmente Jesus ele ia morrer, ia entrar num sepulcro, ia ficar lá, no terceiro dia ia ressuscitar e depois ele iria aparecer ressurreto para todos eles. Era muito abstrato para eles. Mas enfim, Jesus ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que encontrou Jesus foi Maria Madalena, que reconheceu Jesus pela voz e falou que mestre, mestre, e Jesus falou assim, olha, não me segure, porque ainda vou voltar para o Pai. Então Maria chegou nas mulheres que foram com ela lá no sepulcro e começou: gente, vocês não acreditam, Jesus falou comigo, ele ressuscitou e falou comigo. Então as mulheres estavam lá super felizes, indo encontrar os discípulos, que estavam todos dentro de uma casa, fechados, porque eles estavam com medo dos sacerdotes, estavam com medo dos romanos, porque se prenderam Jesus, que era o grande mestre, quem dirá eles, que eram apenas os discípulos, então eles estavam com muito medo. E as mulheres estavam lá andando no caminho, e adivinha quem apareceu para as mulheres? Isso mesmo, Jesus. Jesus apareceu para elas e elas começaram a agarrar Jesus. Imagina, né? Aquele bando de mulher chegando lá em Jesus. Jesus. Agarravam os pés e abraçavam e beijavam e elas estavam muito felizes em terem visto Jesus. Mulher é toda emotiva, coração, então imagina só, né? Deve ter sido uma festa no caminho. E Jesus falou que avise, corram e avisam que eu ressuscitei e que eu vou encontrá-los na Galileia, como ele tinha falado, da mesma maneira que eu iniciei o vídeo falando sobre isso. Então as mulheres estavam indo lá encontrar os discípulos. Então as mulheres chegaram lá na casa, gente, nós vimos Jesus ressuscitou. Então, adivinha quem saiu correndo? João e Pedro, ó, saíram correndo. O quê? Saíram correndo, mal ouviram o que elas estavam falando. Os outros não acreditaram muito não, assim, ficaram meio desconfiados. Ninguém nunca tinha ouvido falar num negócio desse, tipo, ressuscitou. Enfim, estavam correndo, João chegou primeiro. Quando chegou, viu o sepulcro aberto, a pedra tinha sido removida. Chegou, Pedro entrou e os dois viram que Jesus realmente não estava lá. Tudo que as mulheres tinham anunciado tinha se concretizado. E tava lá o lençol de Jesus dobradinho, bonitinho lá no sepulcro. Então, eles voltaram
voltaram para contar para os seus amigos. Enquanto isso, tinham 2 outros discípulos, porque nós sabemos que Jesus andava com 12. Dos 12 sobrou 11, porque um foi o traidor. Só que fora os seus discípulos que andavam mais próximos, considerados discípulos de Jesus, Jesus andava com muitas outras pessoas que não eram só aqueles 12. Tinham muitos seguidores e muitos discípulos. E esses 2 discípulos, a Bíblia não fala o nome, fala só de um, que é o Cleopas. Então, eles estavam andando a caminho de Emaús, que era uma cidade que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam andando e falando sobre tudo. Nossa, amigo, você viu o que aconteceu? Jesus, o nosso Cristo, ele foi morto, mas ele não tá mais lá no sepulcro. Aí o outro começou, nossa, é verdade, né? Nossa, onde será que tá Jesus? O que será que aconteceu com ele? Vocês ficaram sabendo que estão falando que os soldados, que a gente removeu o corpo de Jesus? Imagina! Com certeza foram os sacerdotes que pagaram pra ele. Também acho. E aí apareceu Jesus! Só que eles não reconheceram Jesus, Jesus fez com que eles não o reconhecessem e chegou e falou assim, e aí pessoal, o que vocês estão conversando? Como assim? Você não sabe o que aconteceu? Você é o único da cidade que não sabe o que aconteceu com Jesus? Então, deixa eu contar, ele foi morto. Aí Jesus, ele foi morto e aí ele ficou 3 dias, ele ressuscitou. E aí todo mundo tá falando que Jesus ressuscitou. E Jesus entrou na conversa, sabe? Tipo, sentou na janelinha, como a gente fala? Isso. E os 2 vão conversando. Então Jesus, com toda a sabedoria deles de filhos de Deus, imagina a sabedoria, começou a explicar para eles que tudo isso já estava revelado nas profecias antigas, na Torá, no Antigo Testamento, já anunciava do Messias que ele iria morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. E eles começaram, nossa, não é verdade? Estava escrito mesmo. É verdade, os profetas sempre falaram. Nossa, como você é um homem inteligente. E nem reconhecendo que era Jesus. E ficou lá o papo dos 3 best friends forever lá, andando lá no caminho de Emaús. Então eles lá conversando com Jesus, sem saber que era Jesus, falaram, Jesus, vamos dormir, amanhã cedo você vai embora, já tá escurecendo, tá tarde. Então eles entraram na casa com Jesus. Quando Jesus pegou os pães para a refeição da noite e repartiu, os olhos dos 2 se abriram. Cleopas e o outro amigo dele abriram os olhos e eles reconheceram que era Jesus. Imagina, tava conversando com Jesus até agora, não reconheci que era ele. Meu Deus, você é apagação de mico. Eu aqui contando sobre a história dele, ele já sabe de tudo. Que vergonha. Enfim, Jesus desapareceu. Pensa só na cara deles e na alegria de eles terem conversado com Jesus, Jesus ter explicado sobre os profetas. Era muita emoção. E aí eles foram correndo e contaram para Jesus, pessoal, eu não conto para vocês o que aconteceu. Jesus apareceu. Enquanto eles estavam falando sobre Jesus, estavam lá os seus discípulos, só que não estava um, chamado Tomé. Então eles começaram a contar que eles estavam no caminho de Emaús e Jesus apareceu. Então, adivinha quem apareceu? Jesus. Apareceu a eles e eles falaram, não acredito, Jesus, é você? E ele falou assim, sim, meu pai me enviou. Eu vos envio para o mundo como meu pai me enviou. Eu vou para o meu pai, que é o pai de vocês. Eu vou para o meu Deus, que é o Deus de vocês. E aí Jesus saiu. Pensa, Tomé chegando atrasado do encontro de Jesus dentro da casa. Quando Tomé chegou, não acredito, Jesus apareceu e só eu que não tava aqui. Sabe quando a festa tá acontecendo e você é o último a saber? Foi tipo isso, pensa a cara de Tomé. Então, Tomé chegou e ele começou, eu não acredito nisso não. Eu só vou acreditar que Jesus apareceu aqui e falou com todos vocês se eu ver as marcas da cruz no corpo dele. Até parece Jesus ter ressuscitado. Não acredito nessa história não. E beleza, a vida que segue. Passou uma semana e apareceu Jesus de novo para todos os discípulos e adivinha quem estava lá? Tomé. Quando Jesus apareceu, ele falou assim, olha, essas são as minhas marcas da crucificação, as marcas que eu tenho nas minhas mãos e a marca que eu tenho nos meus pés. Tomé pensa, queixo caído. Meu Deus, não acredito, Jesus deve ter escutado tudo que eu falei, que vergonha. Então Jesus ele falou uma coisa muito interessante. Vocês precisaram ver para crer que eu ressuscitei. Felizes aqueles que creem sem terem visto. Felizes então somos nós, porque eu não vi Jesus, eu não vi as marcas nas mãos nem nos pés, e você viu? Mesmo assim, a gente crê em Jesus. Por isso que nós somos felizes. A gente não precisou ver como os discípulos, e principalmente como Tomé. A gente creu de verdade que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Na verdade, creu não, né? A gente crê de verdade. Isso é muito importante. Isso é para nossa própria salvação, essa fé mediante em Cristo Jesus. Então, passou-se o tempo e estavam lá os discípulos na Galileia. E
aí Pedro, que era pescador, ele falou assim: ai pessoal, vamos pescar? Ah, tá bom, vamos pescar. E eles foram pescar. No que eles foram pescar, não pescaram nada. Tinha amanhecido e eles não tinham pescado nada. Então apareceu Jesus lá na beira da praia, lá na beira do mar da Galileia. Inclusive o mar da Galileia, segue a curiosidade aqui, é um mar de água doce, ou seja, é uma grande lagoa. Então a gente chama de mar da Galileia, mas é uma lagoa, Lagoa de Tiberíades. Então apareceu Jesus lá na beira da lagoa, e aí ele falou assim: pessoal, vocês têm alguma coisa para eu comer? Eles não reconheceram que era Jesus, e eles responderam assim: não, a gente não pescou nada. E Jesus falou assim: jogue então a rede pro lado direito. Quando eles jogaram uma rede pro lado direito, eles estavam fazendo uma pesca muito grande. Então João foi lá no lado do ouvido de Pedro e falou assim: ô Pedro, é Jesus que tá ali na beira do lago. Aí Pedro falou: o quê? Pulou no barco como se nada, à procura do seu mestre. Enquanto isso, os outros discípulos estavam vindo com um barco com uma pesca maravilhosa de 153 grandes peixes. Então chegou Jesus e já estava lá, ó, assando um peixe na brasa com alguns pães. Todos eles assim desceram. Aí Jesus falou assim: tem mais peixe aí? Daqui que eu vou assar. Pegou os peixes e um olhando pra cara do outro, sabe? Mas ninguém falava nada. Então eles sentaram, comeram com Jesus, tipo, quem vai ter coragem de falar, tipo, Jesus, é você? Jesus, que bom que você tá aqui. Totalmente diferente das mulheres, né? Porque as mulheres chegaram e já começaram a agarrar Jesus. Eles não, um olhando pra cara do outro. Foi isso. Aí Jesus tava lá se alimentando e chamou Pedro assim: Pedro, vem cá, meu querido amigo, vamos bater um papo tete a tete, eu e você. Pensa, Pedro, né? Meu Deus do céu, é agora que eu vou levar uma bronca. Então chegou Jesus, ficou lá do lado de Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou assim: sim, mestre, você sabe que eu te amo. Então, cuide dos meus cordeirinhos. Aí chegou Jesus e falou assim: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, o senhor sabe que eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. Aí chegou a terceira vez. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? E Pedro até ficou meio triste. Jesus ter perguntado 3 vezes se ele o amava. Será que Jesus não sabia que ele o amava? É claro que Jesus sabia que o amava. Mas vocês lembram da história que a gente já falou aqui no canal? Que Pedro negou Jesus 3 vezes antes dele ter sido morto. Pedro precisava reafirmar o amor que ele sentia por Jesus. Não porque Jesus precisava ouvir, mas ele precisava ouvir a si mesmo o quanto ele amava a Deus, o quanto ele amava Jesus Cristo, o seu mestre. Então ele falou assim: Jesus, tu sabes que eu te amo. Então Jesus falou assim: então cuide das minhas ovelhas. Porque Pedro tinha andado com Jesus, tinha vivido anos com Jesus, visto um monte de milagre, realizado um monte de coisa. E porque Pedro, depois de tudo isso, e depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, ele decidiu voltar a pescar. O chamado dele não era mais pescar, nem dos discípulos. O chamado de Jesus era para sair pescando pessoas, era para sair fazendo os discípulos, era para sair ministrando, falando do amor de Jesus, não para voltar à vida que ele tinha antes de pescador. Jesus nos chamou para uma coisa grande. Assim como a gente ouvindo essa mensagem de Deus, Deus nos chamou para uma coisa grande. Nós não podemos ouvir a mensagem de Deus e ficar por isso mesmo. Ok, ouve? Não, a gente tem que multiplicar, a gente tem que falar do amor de Jesus, a gente tem que aproveitar esse tempo e falar assim para todo mundo: Jesus te ama, eu amo Jesus, vamos seguir o nosso mestre. E era isso que Jesus estava ensinando. Jesus viveu aqui na terra depois de ter ressuscitado por 40 dias. E por 40 dias ele fez muitas coisas. Ele ministrou, ele fez sermões, ele se mostrou como filho de Deus. Muitos os viram e o reconheceram, e muitos viraram as suas testemunhas. Foram tantas coisas vividas nesses 40 dias que a Bíblia não consegue registrar tudo que Jesus viveu nesses 40 dias, porque foram muitos milagres, muitas aparições, inclusive uma que dizem até que foi com 500 pessoas, a Bíblia nos fala, é um versículo muito famoso e muito conhecido, acredito que por quase todo mundo que esteja assistindo esse vídeo. E foi falado por Jesus justamente nesse período dos 40 dias. Em Marcos 16, do 15 ao 18 diz: E diz-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado
será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo venenoso mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus, ele queria testemunhas para que as pessoas, depois de terem visto que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, ele verdadeiramente era o Filho de Deus e precisou de testemunhas para serem os seus discípulos, para levar a mensagem e o amor de Deus a toda criatura na terra. E hoje, eu e você temos a mensagem de Jesus e a mensagem da cruz por causa desse grande testemunho onde chegou até nós depois de 2000 anos de história. Então, nesses 40 dias, eu vou finalizar a história falando o que está em Atos 1. Atos 1, versículo 4, Jesus falou assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Tendo dito isso, aqui no versículo 9, foi elevado às alturas, enquanto todos olhavam, e em uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para os céus, voltará da mesma forma com que viram subir. E ali Jesus falou: fiquem em Jerusalém porque vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Aguardem. E aí todos eles viram ele lá no Monte das Oliveiras subindo aos céus através de uma nuvem. E hoje nós esperamos o nosso Jesus, ele voltar da mesma maneira, descendo numas nuvens. Então, eu e você, nós temos o privilégio de conhecermos esse evangelho através das testemunhas de Cristo. Nós não vimos ele, não vimos as suas marcas, mas nós cremos nele. E é essa fé em Jesus Cristo que nós queremos multiplicar para o mundo todo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se quiserem, pode também multiplicar esse vídeo, compartilhar, para que muitas outras vidas creiam em Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou para nos salvar. Ele subiu aos céus e nós estamos aguardando a sua volta. Um grande beijo e não percam, a próxima minissérie é Atos dos Apóstolos. Fui!